Em janeiro de 2024, nós tivemos um fenômeno que surpreendeu todo mundo porque muita gente estava curioso, mas ninguém, nem mesmo os produtores do jogo, esperavam que Palworld seria um sucesso tão grande. O jogo chegou a alcançar a marca de 25 milhões de jogadores em apenas meses de lançamento. E por conta de algumas poucas similaridades, muitas pessoas começaram a comparar esse jogo com Pokémon, o que é uma comparação um pouco errônea, porque o gênero desses jogos são distintos, mas começou a levantar aí uma pulga atrás da orelha na comunidade de que talvez os jogadores que gostam de Pokémon estejam um pouco carentes de jogos similares nesse sentido. E muita gente diz que o sucesso de Palworld se deu por esse motivo, pela ausência de um jogo Pokémon bem feito recentemente. Mesmo com o sucesso de vendas de Pokémon Scarlet e Violet, as críticas são quase unânimes no sentido de que o jogo não agrada e não atinge o potencial que a franquia precisa ou que a franquia tem. Os últimos jogos de Pokémon deixaram bastante a desejar na parte do desempenho, inovação e principalmente na parte gráfica também. E mesmo que hoje em dia Palworld já tenha sido meio que esquecido, eu ainda acho que é um debate bastante válido. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui uma lista com vários jogos que são parecidos e alguns até melhores que Pokémon. Bom, e esse vídeo vai ficar dividido de uma forma um pouco diferente. Eu vou trazer aqui primeiro jogos que já foram lançados, estão no meu radar, mas que eu ainda não joguei, mas eu sei que são jogos que têm um potencial muito bom e que foram sucesso de crítica ou sucesso de público. Então, eu quero botar eles na lista até porque essa também é uma lista pessoal. E assiste até o final porque a última posição vai te surpreender, eu tenho certeza. Sem enrolação, bora! Então vamos começar com Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Dragon Quest por si só já é uma franquia que eu gosto bastante. Dragon Quest Monsters é um spin-off dessa franquia que foca em transformar um jogo que era de RPG em um subgênero que é o RPG Cat Monsters, que Pokémon é o maior exemplar dessa franquia que praticamente inaugurou esse subgênero. Nesse jogo você vai recrutar os monstros de Dragon Quest para sua party, tradicionalmente como qualquer Cat Monsters. Mas a diferença aqui é que além de evoluir esses monstrinhos, você também vai poder fundir eles para formar novos monstros muito diferentes e mais fortes e também, logicamente, avançar na história do jogo. O jogo teve ótimas avaliações de público e de crítica, teve vendas muito boas e é um dos principais RPGs do ano para Nintendo Switch. Eu tô bem curioso e pretendo jogar em breve. Eu achei o gráfico bem bonito, a história parece ser assim interessante dentro daquele padrão de RPG de salvar o mundo das forças das trevas e tal. E pelo que eu vi do gameplay eu achei muito legal. Tô curioso para jogar. Sabe o que é muito legal também? O like você já vai deixar no vídeo agora. Deixa o like agora, assiste o vídeo até o final e se você gostar da lista, faz um comentário falando que a lista foi muito boa e quais outros jogos você adicionaria. Se não gostar, tira o like e tá tudo certo, mas assiste aí. Em segundo lugar, nós temos a franquia Nexomon, que se trata de um Cat Monsters que lembra bastante Pokémon, até porque ele é feito em um estilo de movimentação 2D que lembra bastante os jogos clássicos da franquia. Mas aqui eles têm um visual muito próprio, uma história muito característica também, e o que chama a atenção são as cores desse jogo, que eu acho muito bonitas, são cores muito vivas. E eu não joguei, mas é uma franquia que me interessa muito. Já existe o Nexomon 1, 2 e em breve está chegando o Nexomon 3, que promete ser uma revolução dentro da franquia, porque aparentemente ele vai arriscar na movimentação 3D, se aproximando aí dos jogos mais recentes de Pokémon. Eu acho a estética desse jogo muito interessante, todo mundo diz que lembra muito os jogos clássicos da franquia e sinceramente tem bastante a minha atenção, pretendo conhecer a franquia em breve. Se você jogou, comenta aqui se Nexomon é bom mesmo. Em terceiro lugar, nós temos Shin Megami Tensei 5, que recentemente recebeu aí uma versão deluxe, digamos assim, que é o Shin Megami Tensei 5 Vengeance, que é como se fosse uma versão completa do jogo, que traz algumas melhorias, adições na história e também DLC. E uma curiosidade, para quem não sabe, Shin Megami Tensei foi a franquia que deu origem à franquia Persona. Sim, Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei, ele nasce assim e hoje praticamente já tomou vida própria e dá até para dizer que Persona meio que superou Shin Megami Tensei em termos de popularidade. Mas Shin Megami Tensei também é uma franquia muito conhecida, não à toa tem vários títulos. E o 5 mais especificamente parece ser um Cat Monster muito interessante. Nesse jogo aqui o gameplay é baseado e focado em fraquezas elementais e também você fazer correntes, né, o chains,
de golpes que vão acertando o inimigo de forma mais contundente, até você poder desferir um golpe mais forte ou mesmo finalizar a batalha de uma maneira mais eficiente. O SMT5 tem um visual todo característico, você olha, você sabe do que se trata e sinceramente eu tenho muita curiosidade de jogar esse daqui. Eu provavelmente vou pegar a versão completa aí do Vengeance, só não sei para qual plataforma. Beleza, esses são os jogos que eu não joguei ainda, mas que eu tenho bastante interesse. Agora vamos para os jogos que eu já zerei ou que eu já joguei pelo menos uma boa quantidade de tempo, que eu vou poder opinar com maior propriedade. Começando com Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Para quem não sabe, Ni no Kuni 1 no caso, porque já tenho 2, é uma colaboração entre o estúdio Ghibli e a Level 5, que é uma empresa aí famosa, principalmente para quem conhece RPG, é uma empresa que tem bastante experiência em jogos desse gênero. Ni no Kuni foi lançado originalmente para PlayStation 3, mas também tem uma versão de PlayStation 4 e tem gráficos muito bonitos, cara, realmente parece que é um filme do estúdio Ghibli. Ele tem uma história muito cativante que lembra ali animes isekai de um meninozinho que é transportado para outro universo, e nesse universo tem ali os monstrinhos que ajudam ele. Tem todo um clima ali de fantasia, muito bacana, cara, muito bonito. E a jogabilidade do jogo é excelente. Você vê os monstrinhos no mapa, você tem ali uma sensação de progressão muito boa. Ni no Kuni tem uma história muito cativante e a pena desse jogo aqui é que ele não tem tradução para português brasileiro nem de minuto, tá tudo em inglês, mas se você manja mais ou menos ali do idioma, dá para jogar tranquilamente porque ele tem uma linguagem bem simples. Eu zerei no PlayStation 3, foi um dos poucos jogos que eu zerei no meu PlayStation 3, mas pretendo eventualmente revisitar e também ir pro Ni no Kuni 2, que aqui já não tem mais o envolvimento do estúdio Ghibli, mas ele mantém ali boa parte da essência ali do visual, mas ele altera bastante a jogabilidade. Fica a recomendação. Prosseguindo, nós temos World of Final Fantasy. Bom, todo mundo deve conhecer Final Fantasy, é uma franquia lendária dos RPGs, é referência para várias empresas. Eu recomendo para todo mundo que vai começar no universo dos RPGs de turno, começar por Final Fantasy. Mas para quem não sabe, existe esse spin-off aqui de Final Fantasy que saiu bem próximo ali do Final Fantasy XV, que se trata de um Cat Monster. Você vai capturando os monstrinhos e é interessante porque aqui você tem meio que montar a sua party estrategicamente com os monstrinhos montados na sua cabeça, fica bem engraçado. Tem um visual muito característico e traz, como sempre, vários elementos da franquia Final Fantasy. Os summons desse jogo aqui, por exemplo, são personagens famosos de outros jogos da franquia. Tem, por exemplo, o Cloud, tem o Squall, tem o Balthier do Final Fantasy XII, que é um dos meus personagens preferidos. A história é bem simples e aqui você revisita vários cenários de outros jogos também. Tem vários monstros clássicos da franquia e o gameplay é muito gostosinho. E tem várias batalhas bem épicas, cara. O visual, assim, meio chibi, pode até te enganar, mas esse jogo aqui ele é muito bonito e muito épico também. Essa aqui é uma das minhas principais recomendações. Prosseguindo, nós temos mais um spin-off. Tô falando de Monster Hunter Stories, tanto um quanto o 2. Inclusive, esse jogo aqui foi um dos motivadores para esse vídeo. Tanto o Monster Hunter Stories 1 quanto o Monster Hunter Stories 2, eu acho que são jogos que estão no mesmo patamar de excelência dos melhores jogos de Pokémon. Eles pegam toda a identidade da franquia Monster Hunter e traduzem para um universo muito mais lúdico, mas que mantém aquela essência, principalmente na parte de design de som e na parte visual também. Todos os monstros famosos da franquia Monster Hunter estão presentes aqui. Tem o Rathalos, tem o Tigrex, enfim, entre outros. E eles adaptam a jogabilidade de uma maneira bem interessante. Tem aqui um sistema de fraquezas de 3 tipos de golpes. Os golpes fortes, os golpes de habilidade e os golpes rápidos. E eles também trazem aquele esquema de você atacar partes específicas dos corpos dos monstros para você conseguir espólios diferentes no final da batalha. E com esses espólios você vai craftar suas armaduras e armas e também outros itens secundários. Inclusive eu fiz recente um review muito completo, cara. Acho que o review mais completo que eu já fiz aqui no canal de Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Vou deixar passando o card agora para vocês aqui na tela. Confere lá que o vídeo tá muito legal. Prosseguindo, nós temos Digimon Story, Cyber Sleuth, tanto um quanto o 2 também. Se nos animes existia ali uma rivalidade muito grande entre Pokémon e Digimon, nos games essa rivalidade não é tão forte assim, porque vamos combinar que Pokémon tá bastante à frente. Mas, recentemente, ali na geração do PlayStation 4, essa franquia, digamos assim, né, começou e de uma maneira muito boa. Eles fazem ali um jogo de RPG raiz, cara, que você captura vários Digimons. Tem uma história ali de destruição para salvar o mundo também, meio Isekai, que agrada.
apesar de eu achar ela um pouco arrastada, mas o foco aqui tá no gameplay. Você capturar seus Digimons e evoluindo eles de maneira muito diferente é bem legal, porque diferente de Pokémon, aqui não existe assim uma linha certa de evolução. Por exemplo, o Charmander sempre vai evoluir pro Charmeleon, que sempre vai evoluir pro Charizard. Em Digimon isso aqui é bastante diferente. De acordo com os status do seu Digimon ou então algumas outras variantes, você vai poder ter linhas de evolução diferentes. Então não necessariamente o mesmo Digimon vai evoluir para um Digimon X. Você vai ter opções dele evoluir para o Digimon X, do Y, e em ocasiões vai poder ter até 3, 4 tipos de linhas de evolução diferentes. Isso aqui é bem legal. Você pode capturar 2 Digimons iguais e no final ele vai ter evoluções e vão resultar em Digimons totalmente diferentes. É um jogo muito interessante de se jogar, eu recomendo bastante. E agora um jogo indie mais recente, eu tô falando de Cassette Beasts. Nesse jogo aqui existe um foco muito grande na trilha sonora que é muito boa, realmente muito boa. E até os monstros também são voltados para essa parte ali mais de trilha sonora e coisas mais urbanas. Tudo nesse jogo remete ali para coisas e estéticas dos anos 80 e 90. Inclusive até os itens que você usa para capturar os monstrinhos são fita cassete, daí vem o nome do jogo. Tem uma história bem legal, um visual muito característico ali, inspirado para mim claramente nos jogos mais clássicos de Pokémon, mas com cores muito fortes, bem saturadas, bem bonitas, e eu achei bem interessante. Gostei muito de Cassette Beasts, e se você gosta de incentivar aí a indústria de jogos indie, essa aqui é uma excelente opção de Cat Monsters e um jogo indie que vale muito a pena. Recomendo bastante. Prosseguindo, agora um jogo bastante clássico, que muita gente nem se liga que ele é um Cat Monster. Eu tô falando de Medabots de Game Boy Advanced. Exatamente, com a versão de Metabee e Rokusho, esse aqui é um jogo baseado num anime que fez um relativo sucesso ali no início dos anos 2000, que é um dos melhores Cat Monsters que eu já joguei. Embora eu nunca tenha conseguido zerar, porque eu sempre pegava a fita emprestada ou então jogava em emulador, Medabots é um RPG de Cat Monster muito bom, cara, porque ele tem um diferencial que você monta a sua party e você vai pegando novos Medabots ali, mas você pode ir personalizando eles. Então você vai poder ter as partes do braço, do torso, da cabeça, das pernas, e cada parte vai ter um atributo específico que vai mudar os seus atributos ou a sua build, digamos assim. Você vai poder focar em Medabots que são mais rápidos, em Medabots que tem golpes mais focados em golpes mais destrutivos ou explosivos, focados em destruir certas partes de outros Medabots. Cara, esse jogo aqui tem um gameplay muito bacana e viciante. A sensação de progressão ela é muito boa, porque você fica torcendo ali para vir uma parte melhor do Medabot que você quer, uma perna, um braço que vai ter um golpe especial diferente. Cara, é muito bacana, eu recomendo demais. E por fim, Dragon Quest VIII. Mas como assim, irmão? Tu não falou que Dragon Quest não é um jogo Cat Monsters? Sim, eu vou dar uma roubadinha nesse final aqui, mas calma que você já vai entender. Sim, Dragon Quest VIII em sua essência não é um Cat Monsters, ele é um jogo de RPG de turno que tem ali a party fechadinha e tal, mas aqui ele tem uma peculiaridade que eu não sei se quem jogou na época vai lembrar. Nesse jogo aqui, a partir de certo momento da história, você é habilitado a recrutar os monstros para formar uma sub-party, digamos assim, e você pode invocar essa outra party no meio do gameplay de combate. Você tem a sua party principal dos personagens lá, do herói e dos outros personagens que acompanham ele, inclusive a história de Dragon Quest VIII é muito boa. E a partir de certo momento, quando você habilita o Coliseu, você pode recrutar os monstros para ir lutar nesse Coliseu, mas também nada impede de você usar esses monstros nas batalhas comuns do jogo. Então você pode fazer o seu time ali e o jogo meio que se torna um Cat Monsters de forma secundária ali, né? Você tem a sua party principal e tem ali, você pode fazer até outras 3 pares de outros monstros na sua equipe. Então você meio que fica ali capturando os monstros também, cara. É bem interessante, é bem legal. Os monstros têm habilidades muito próprias e com certeza tem os monstros mais raros, tem os monstros que tem os status melhores e tal. É bem legal você formar várias pares diferentes e tem também um desafio bem grande no Coliseu. Então não é assim algo jogado, é só pra você ficar capturando os monstros. Tem uma finalidade, tem uma submissão pra você completar a respeito disso, e que é muito legal, cara. Vira outro jogo, o jogo aumenta assim o tempo de vida dele drasticamente, porque isso aqui é muito interessante. Mas me fala você aí os melhores Cat Monsters que você já jogou, comenta aqui pra eu saber. Manda esse vídeo pros seus amigos que estão precisando desse tipo de recomendação. E como eu comentei lá no início do vídeo que os últimos jogos de Pokémon não têm agradado tanto assim, já assiste aqui o meu review que eu fiz de Pokémon Scarlet. Ficou bem interessante e eu digo por que esse jogo não agradou tanto assim a alguns jogadores. Grande abraço, até o próximo vídeo.